Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 4 ações que podem pagar uma paulada de dividendos para os seus investidores. Mais de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. Essas 4 ações aqui são de grandes companhias que podem superar um yield acima de 15% ao ano, só dividendos, fora um potencial de valorização acima de 100%. Você poderia dobrar o seu investimento com essas ações. Então já fique comigo até o final, já para vocês descobrirem quais são essas joias raras que prometem transformar a carteira de vocês numa máquina de renda passiva e de crescimento patrimonial. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mas eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e eu vou pegando da menos barata para a mais barata. Então fiquem comigo até o final que a última promete uma baita rentabilidade. A primeira ação dessa lista são as ações da Vale, a gigante de mineração aqui do Brasil. A Vale, pessoal, tem ficado muito barata, principalmente agora com a queda no preço do minério de ferro. As ações da Vale seguem recuando mais de 16% na cotação. O resultado da empresa segue muito positivo e a empresa está barata por quê? Olhando justamente para a sua relação EV sobre EBITDA. A Vale, mesmo com toda essa desvalorização, né, no preço do minério de ferro, ela tem conseguido meio que compensar essa queda por conta da alta do níquel e do cobre. Ainda tem conseguido reportar um EBITDA na casa de 60 bilhões por ano, fazendo com que hoje a Vale ficasse cotada por uma relação EV sobre EBITDA muito baixa. Cotada, um EV sobre EBITDA na faixa de 6 vezes. A média é 12, então você já vê aí, né, que Vale simplesmente poderia dobrar de preço apenas para bater o seu EV sobre EBITDA médio. Você teria, teoricamente, um potencial de valorização na ação, pegando aqui o valor de mercado projetivo com EV sobre EBITDA pelo agora, de 96% na cotação das ações, mostrando que hoje Vale está barata, podendo dobrar de preço apenas para bater a média histórica. Outro indicador que coincide de que a Vale pode estar barata é o próprio preço justo do Benjamin Graham, que para as ações cíclicas gigantes da bolsa da velha economia tende a funcionar muito bem. 22,5 vezes 13 vezes o VPA de 43, a Vale tem um preço justo de R$ 112 no pior dos cenários, que dividido agora, né? Na verdade mais, porque o VPA da ação é maior, né? Coloquei aqui R$ 43, na verdade é 44, pessoal. Então 22,5 vezes 13 vezes aqui, ó, o VPA de 44,30, a empresa tem um preço justo de 113, o que a 76 poderia te trazer um potencial de alta de 49% na cotação pelo preço justo do Graham, e para ela bater a média de EV sobre EBITDA, a ação precisa dobrar de preço. Fora que ela reportando R$ 13 por EBITDA por ação, como ela tem pago um payout de 45%, nestes preços atuais, você pode usufruir de Vale um dividendo de 8% ao ano. E em mais de 2 anos, você supera a meta dos R$ 10 por ação. Ela pode pagar até R$ 11,70 por ação numa lupa de 2 anos, o que te daria um yield projetado de mais de 15%. Perceba que é um excelente dividendo, mais todo esse potencial de valorização no preço das ações. Próxima ação dessa lista são as ações da Petrobras. A Petrobras está ainda mais barata do que a Vale, com um potencial de valorização mais expressivo. Por quê? Quando você pega o EV sobre EBITDA da Petrobras, né, pela minha sorte, eu lembro do EBITDA de memória, então pega o valor de firma dividido por 200 bi, você tem uma relação EV sobre EBITDA de 4 vezes. A média da Petro é 8, então somente para ela voltar para a média, a gente está colocando a mediana, né? Nem está sendo aqui muito otimista nos nossos cálculos. A Petrobras teria que valer na cotação pelo menos o R$ 99. Hoje a empresa 40, você teria um potencial de alta de 149% na cotação, fazendo a ação meio que dobrar de preço. E para além disso, já no curto prazo, a empresa tem pago um payout de 45% sobre o seu fluxo de caixa livre, o que dá um dividendo por ação
de 3,49, que nas cotações atuais de Petrobras, você teria 8,7% de dividend yield. Fora que com essa alta do petróleo, a perspectiva é que a Petro pague mais de 10% de yield. Ela tem pago mais de 1,35 por ação por trimestre. Então, você teria um dividendo total de 5,40 por ação, que nas cotações atuais daria 13% ao ano. Projetando isso para 2 anos, supera mais de R$10 por ação, você tem 27% de dividend yield projetado. E além disso, esse potencial gigantesco de valorização, o mercado está pagando barato pelas ações da Petrobras. E colocando o preço justo do próprio Benjamin Graham, você poderia perceber que a empresa teria um EBITDA por ação na casa de 15, então 22,5 vezes 15 vezes o VPA da ação. Qual que é o valor patrimonial da Petrobras? Está na faixa, né? Você pega aqui o VPA de R$37. Perceba que ela já está pertinho do valor patrimonial. Preço justo de R$111, potencial de alta de 179% na cotação. Nestes preços, eu prefiro Petrobras do que Vale, porque a ação segue barata, ainda mais agora com essa queda que aconteceu nesses últimos dias pós-publicação de resultados, a ação desabou mais de 16% na bolsa, abrindo bastante oportunidade, nada recomendação. Próxima ação dessa lista são as ações do Itaú Unibanco, tá? O Itaú, pessoal, para mim está ainda mais barato do que a Petrobras. Como assim, Pablo? Exato, o Itaú, por mais que ele seja, né, excessivamente previsível, fazendo com que o mercado pague múltiplos mais elevados, o Itaú segue crescendo o resultado ano a ano. E a perspectiva para este ano é num lucro na casa de 52 bilhões de reais. Hoje o Itaú, com esse grande recuo nas ações, está cotado por um PL na casa de 8,94 vezes, mostrando que o banco está barato. Em mercados eufóricos, o Itaú chega a negociar por mais de 20 vezes o seu lucro. Então você teria um potencial de valorização nas ações do Banco Itaú de mais de 135% de alta, ficando muito parecido com o da Petrobras, para um banco extremamente previsível que malemar vai te dar problema, tá? Então perceba que sim, é um potencial interessante de alta. Para além desse potencial, o dividendo do Itaú pode ser enorme, porque ele tem pago proventos extraordinários. Então, colocando o seu yield operacional, isso sem extraordinários, você já tem um dividendo por ação projetado de R$ 3,30 por cada ação, o que dá um yield de 7,5%. Porém, o banco tem pago uns R$2 por ano adicionais, oriundos do seu dividendo de excesso de capital. Então, o Banco Itaú está pagando R$ 5,30 por ação ano a ano. Isso dá um yield nas cotações atuais, né, de 12%, e projetando para 2 anos você supera a meta de R$ 10,60 por ação, mostrando que nestes preços o Itaú poderia te distribuir um yield de 24% em 2 anos. E ainda você tem todo esse potencial de alta. Usando o múltiplo do Warren Buffett, a ação está muito barata, né? 12% ao ano, o banco cresce a uma taxa de 9, de 8. Vamos ser um pouco mais pessimistas, você tem 4. Colocando esse LPA de R$ 5,00, né? Dividido aqui, o LPA projetivo para este ano é de R$ 5,00. Dividido por 0,04, a diferença do que o Buffett exige, né? Menos a taxa de crescimento da empresa, que é de 8, você tem um preço justo de R$ 125,00 pela fórmula do Buffett, que dividido por este preço atual, você tem um potencial de alta de 185% na cotação, superando o Petrobras e superando o Vale em valorização. Por isso que hoje o Itaú A43 eu acho que está barato, e o PVP é de 2 vezes, o que é baixo para o padrão do Itaú, que no mercado de alta costuma negociar com preço sobre valor patrimonial de 4 vezes. O mercado paga 4 vezes o patrimônio dada a qualidade do banco, o raio de mais de 20% ao ano. Então perceba que sim, é muito barato e só perde para o próximo dessa lista, as ações do Banco do Brasil, tá? Agora, pessoal, para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, lá vai o banco mais barato de todos dessa lista, a empresa mais barata de todas, que pode dar um caminhão de rentabilidade e de proventos, não no curto prazo, mas se você projeta uma recuperação, o dividendo do Banco do Brasil pode superar o do Itaú, pode superar da Petro e pode superar ao da Vale. Bom, o Banco do Brasil tem sofrido com crise, é só exatamente por isso que ele está mais barato do que esse, porque a crise do agronegócio tem sido avassaladora para o Banco do Brasil. E qualquer recuperação que aconteça, colocando o banco num cenário em que ele vá se recuperar daqui a um tempo, o Banco do Brasil estaria por um PL projetado de apenas 3,8 vezes. Então, consequentemente, para o Banco do Brasil retomar o valor patrimonial, o banco está apenas por 0,59. Na média, em mercados mais eufóricos, o Banco do Brasil negocia por 2 vezes o seu valor patrimonial, em mercados de alta, tá?
dividido por este valor patrimonial atual, você tem um potencial de alta de 238% na cotação das ações do Banco do Brasil. Então perceba que ele poderia simplesmente duplicar de preço. Fora que daqui a 3 anos o VPA será ainda maior. Então perceba que essa alta poderia ser ainda mais elevada no Banco do Brasil. E projetando uma recuperação de resultados para daqui a 4 ou 3 anos, o banco estaria com um LPA de 5,23. Então, se você colocar a fórmula do Benjamin Graham, 5,23 vezes o valor patrimonial atual, nem estou considerando que daqui a 4 anos o VPA do banco será mais elevado, e será, tá? Mas tudo bem, vamos calcular assim, só para vocês verem como que o Banco do Brasil tá barato. R$ 62,00, preço justo da ação para daqui a 4 anos. Se você dividir pelo preço atual, potencial de alta de 213 na cotação, 213%. E se você projetar um crescimento do valor patrimonial por ação para daqui a 4 anos, para R$ 45,00, supondo 7% ao ano de crescimento, o preço justo do banco seria de R$ 70,00, que nestes preços atuais de 20, potencial de alta de 263% na cotação. Fora que o provento tende a ser alto, porque com ele retornando a 5,23 de LPA, pagando o payout de 40%, o dividendo por ação do Banco do Brasil pode ser de mais de R$ 2,00 por ação, o que colocando isso aqui em 4 anos, chega até perto de R$ 10,00 por ação. Só que aí que tá, tudo bem. Nominalmente, o Banco do Brasil pode pagar um dividendo por ação menor que o do Itaú e menor do que a Petro. Então, talvez vai demorar 5 anos para superar R$ 10,00 por ação. Porém, você está pagando tão barato que o seu yield percentual tende a ser mais elevado em comparação ao Itaú e a Petrobras. Você a R$ 20,00, olha o seu yield percentual. 10% ao ano, superando o do Itaú e da Petro, de forma operacional, hein? E fora que o Banco do Brasil também poderia pagar extraordinários. A própria gestão falou que se o resultado recuperar fortemente, eles podem abrir a torneira para extraordinários, porque já não pagaram todos esses anos. Então só o yield operacional já poderia superar acima de R$ 10,00, acima de 10% ao ano. Então perceba que o retorno embutido na ação pode ser alto. Ele tem tanto um potencial de valorização mais elevado que o Itaú, com uma recuperação de lucros, e também um provento percentual mais elevado. Nominal não, nominal o Itaú vai pagar mais, só que o nominal não importa, pessoal, o que importa é o percentual, porque a depender do preço que você paga, você vai receber condizente com o seu capital aplicado e sua quantidade de ações. Ah, eu recebo 12% ao ano em Banco do Brasil em dividendos, enquanto no Itaú eu recebo 8%, independente se uma paga 2, 3, 4 reais por ação. Então perceba que o Banco do Brasil é o que tem mais potencial de rentabilidade dessa lista, tanto de subir na cotação, como também por dividend yield. Por quê? Por conta da recuperação. O banco está tão barato porque está em crise. O mercado está pagando de que o banco nunca vai recuperar. Porém, uma hora, né? Pode demorar 1, 2 anos, o banco vai recuperar esse resultado. E quando ele recuperar, a ação parece estar muito mal precificada pelo mercado. Então essas foram as 4 ações aí que estão baratas, que podem pagar bastante e que vão se valorizar a uma velocidade expressiva olhando para o médio prazo. E na carteira do canal eu tenho todas essas ações. Eu tenho tanto o Banco do Brasil, representando a primeira maior posição, Itaú, representando a segunda maior posição, tenho aqui Petrobras e tenho Vale. Então perceba que todas elas estão na minha carteira pessoal de ações aqui de investimentos, tá? E para vocês que ficaram comigo até o final, estou aqui com um belo benefício para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui supimpa, primeiro ponto que ela é totalmente vitalícia, totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma, fora também preço, teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que está o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm essas 4 ações: Itaú, Petrobras, Vale e Banco do Brasil. Eu tenho todas na minha carteira, todas eu tenho um horizonte de longo prazo e, pelo que eu acredito, a que mais vai dar rentabilidade vai ser o Banco do Brasil por conta do preço muito baixo. Porém, né, também nem sem tanta sede ao pote. Não podemos desconsiderar que o Itaú tem muita qualidade, também tem que ter uma posição expressiva na carteira, sigo comprando, inclusive. Petrobras, né, mesma coisa, e Vale a mesma coisa. Então não dá pra
saber qual exatamente vai dar a maior rentabilidade. O que a gente pode estimar é por probabilidade. Mas sim, as 4 são boas ações e tendem a continuar crescendo no médio e longo prazo e gerando boa renda passiva para a carteira de ações do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!